Eu convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias na Epístola de Paulo a Filemon. Epístola de Paulo a Filemon, nós iremos ler do versículo 20 ao versículo 25. É um desafio. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, antes de Hebreus. E diz assim a palavra do Senhor: Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Filemon, versículos 20 ao versículo 25, não é um simples pós-escrito, não é apenas o fechamento final de uma carta, é o selo pastoral da carta. Ele está aqui fechando o seu argumento com as suas palavras finais. E aqui nós contemplamos o fruto maduro do Evangelho da graça de Deus. Uma nova humanidade em formação. É isso que o Evangelho produz. O Evangelho não apenas reconcilia indivíduos, neste caso, Filemon, Onésimo com Filemon. Na verdade, o Evangelho cria uma comunidade nova, sustentada pela graça, moldada pela esperança e perseverança em Cristo Jesus. O Evangelho cria, efetivamente, uma família espiritual. O Evangelho efetivamente cria cidadãos do reino. Temos um lugar na família de Deus, temos um lugar no reino de Deus como concidadãos dos santos e da família de Deus. Temos, portanto, um lugar à mesa do rei. Observem os versículos 20 ao 21, a reconciliação que alegra o coração no Senhor. Aqui Paulo escreve: Sim, irmão, que eu alcance de ti este benefício no Senhor, refrigera o meu coração em Cristo. E a linguagem de Paulo aqui é uma linguagem pessoal. Ele não vai usar aqui a linguagem apostólica de um apóstolo falando para o pastor Filemon, a igreja que está na sua casa. Ele não fala como juiz, mas ele fala como irmão. Portanto, quando porventura estiver a falar com o irmão, e o irmão dizer assim: ô irmão Leonardo, eu não fico nada preocupado com isto, porque eu sou um irmão. É como diz aquele pastor, o perigo a expressão é difícil de dizer, vou tentar repetir: gadarenização. O gadareno, por exemplo, quando foi feita a pergunta qual é o seu nome, ele não respondeu o nome, mas ele respondeu com o título: Legião. Então, algumas pessoas, às vezes, usam o título para responder, e não o próprio nome. Então, é a gadarenização. É um perigo isso aí. Portanto, Paulo não tinha problema nenhum de ser tratado como irmão, porque, de fato, somos irmãos. E Cristo, o nosso irmão mais velho. Então, ele está aqui a usar uma linguagem extremamente pessoal, familiar,
e ele vai retomar a mesma expressão que ele usou no versículo 7. Porque no versículo 7, Filemon era conhecido por refrigerar o coração dos santos, por trazer alento, por trazer alegria para o coração dos santos. E agora, esse ministério da graça é chamado a manifestar-se numa situação real, numa situação concreta de reconciliação. Então ele pede que eu alcance de ti este benefício no Senhor. Refrigera o meu coração. Filemon, você refrigera o coração dos irmãos aí da comunidade, em Colossos? Refrigera o meu coração. A fé de Filemon, ela será provada não por declarações públicas, não por um discurso bonito no domingo, mas por uma decisão privada entre ele e Paulo. Alegre o meu coração, Filemon. É fácil amar a igreja, meus irmãos, em abstrato, ou amar as nações. Eu amo tanto as nações, mas detesto o meu vizinho que está aqui a criar problemas. Eu amo a igreja de Cristo, mas não consegue ter paz com o irmão que está ao seu lado nas reuniões dominicais todos os domingos. É fácil amar em abstrato, é mais difícil amar, sobretudo, quem nos feriu. Porque a fuga de Onésimo não foi uma coisa assim fácil de lidar, não. Porque havia uma série de situações, até na altura da estrutura social, de crime. Inclusive havia prisão para quem fizesse o que Onésimo fez. E Paulo encara tudo no Senhor. Ele vai analisar isso tudo à luz do Evangelho de Jesus, estimulando Filemon a agir de acordo com o Evangelho. Note que ele vai fundamentar a decisão aqui no Senhor e em Cristo. Portanto, a reconciliação, ela não é um gesto de filantropia, mas é fruto da união com Cristo. Por que nós estamos a dizer isso aqui nessa manhã? Não apenas porque é um ato de filantropia, é tão bonito sermos assim. E eu acho interessante, alguns crentes parece que não estão familiarizados com o Novo Testamento, com os fundamentos do Evangelho, e falam como bons cidadãos, de forma bonitinha, mas não ancorados na união com Cristo, naquele que realiza uma reconciliação suprema de comunhão com Deus, que afeta todos os níveis e todas as relações. Nós não perdoamos para nos tornarmos cristãos. Irmão, tem que perdoar ele para o irmão se tornar um cristão, porque senão não pode ser um cristão. Não é essa a lógica do Evangelho. Nós perdoamos porque já somos cristãos. Aliás, esta é uma característica. Isto flui do cristão de uma maneira que o não cristão acha que o cristão é tolo. Mas como assim você vai perdoar? Você é um tolo, você é um bobinho. Você é uma criança boba, tola. Mas quando olhamos para o Evangelho, o que vemos em Cristo é a manifestação da graça, do perdão e do amor. E Ele faz isso de um modo que nenhum de nós, por mais força que o irmão tenha em Cristo, nós estamos ainda lutando para alcançar esse padrão. E lemos aqui nessa manhã, Filipenses capítulo 2, versículos 1 ao 5, o desejo e o objetivo do cristão deve ser esse: sermos semelhantes a Jesus, andar como Ele andou, como lemos em 1 João capítulo 2, versículo 6, andar nos seus passos. E, portanto, a reconciliação e o perdão não é uma coisa que fazemos por filantropia, por um bom comportamento. Eu li uma obra de psicologia e descobri, de acordo com o behaviorismo, se adotarmos esse comportamento vai fazer bem para o psicológico, vou dormir melhor. Irmão, quando uma pessoa nasce de novo, ela recebe um novo coração, a sua mente muda da descrença para a crença, do pecado para o reino da luz, flui em nós, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito que nos tem dado, porque essa força não é terrena, nem tente, porque você não vai conseguir. É a força que vem a nós, é pelo Evangelho, é pelo amor que Deus derramou em nossos corações. Quem nasceu de novo, quem está unido a Cristo, quem é de Cristo e Cristo é dele, vai refletir e vai reproduzir comportamentos coerentes com Cristo.
Esse é o detalhe bíblico, a diferença dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Os filhos de Deus perdoam porque nasceram de novo. É uma coisa que não é natural, é uma coisa que não tem lógica, é uma coisa que não brota naturalmente, é uma obra do Espírito Santo. E eu peço a Deus que faça esse milagre aqui, em nossos corações, porque nós precisamos desse milagre todo dia, porque nós ferimos as pessoas, e as pessoas nos ferem, nós magoamos as pessoas, e as pessoas nos magoam. E o que vamos fazer? Vamos guardar mágoa no coração agora? Quando você guarda mágoa no seu coração, é como se você ficasse preso numa masmorra, algemado com aquela pessoa. Vai tomar um pequeno almoço, lá vem aquela pessoa na sua mente. Ah, estragou o pequeno almoço, já não vou tomar mais. Vai almoçar, vem aquela pessoa de novo, perdi até o apetite, já não quero almoçar mais. Vai dormir, o sono não aparece, fica pensando, o que eu vou dizer para ele, o que eu vou dizer para ela, por que ela fez isso, por que ele fez aquilo. Meus irmãos, se você não perdoa, você vai ficar doente, psicologicamente, mentalmente, e o pior, espiritualmente. E aí eu poderia citar vários textos da palavra de Deus sobre este assunto. Portanto, é pela nossa união com Cristo que essas coisas acontecem, não é pela carne, não é pela força humana, não é pelo moralismo de um pregador no domingo pela manhã. O que nós precisamos não é de autoajuda, é da ajuda que vem do alto. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Pessoas precisam de pessoas, mas pessoas precisam de Deus. Eu preciso de Deus, o irmão precisa de Deus, nós precisamos dele. E Paulo acrescenta, escrevo-te certo da tua obediência. Que coisa linda. Sabendo que o farás ainda mais do que te peço. Meus irmãos, isso aqui não é manipulação psicológica. Do tipo assim, eu mando um texto, não é? Eu sei que vai fazer muito mais do que isso, do tipo assim, agora eu estou obrigado a fazer porque ele escreveu isso. Paulo não está usando aqui uma retórica de manipulação. O que ele está a fazer aqui é uma demonstração de confiança pastoral, tendo em vista o testemunho de Filemon naquela comunidade. Ele crê que a graça que salvou Filemon é a mesma graça que vai capacitar Filemon para obedecer. E aqui surge um princípio que é inescapável: a graça recebida produz graça praticada. Não dá para ficar só na teoria. Onde não há fruto, não há base para falar de fé viva. Tiago 2,17 diz que a fé que não produz obras é morta. Eu recebi o amor de Deus no meu coração. Aí eu estou diante de uma situação que eu tenho que manifestar o amor. Eu não consigo praticar. Esse amor seu é só conversa. É só discurso. Não é um amor revelado na Escritura. E enquanto não aconteceu isso, não nasceu de novo. Se não nasceu de novo, meus irmãos, pode ter tomado um banho no batismo, mas não é crente. E Jesus disse, Nicodemos, vamos debater teologia? Quem não nascer de novo não pode ver. O que significa ver? É percepção. Quem não nasce de novo nem consegue perceber o discurso que está aqui. E quem não nasce de novo, Nicodemos, não pode entrar, não pode ver, não tem percepção nenhuma espiritual, porque é morto espiritualmente, não tem vida, continua morto em seus pecados, não ressuscitou espiritualmente, não tem vida com Cristo, não está unido a Cristo, está separado de Deus. E saibam que no último dia, quem não se arrependeu de verdade, não creu em Jesus, não nasceu de novo e não segue Jesus Cristo, será definitivamente separado dele para sempre. Esse é o desafio. É por isso que não dá para brincarmos com o discurso cristão, com a mensagem do Evangelho, porque reconciliação sem arrependimento real não é reconciliação cristã, meus irmãos, é pacificação superficial. E aqui está um outro problema. Nós, às vezes, queremos maquiar as coisas. Aquela pacificação superficial. Não é disso que Paulo está a falar aqui. João Batista, ele foi muito claro em Mateus registrou isso, Mateus 3, versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem se arrepende, dá evidências claras de arrependimento. E aí a pergunta, tendo em vista a expectativa de Paulo para com Filemon, a pergunta que eu deixo para os irmãos é, será que nós somos conhecidos por refrigerar o coração das pessoas ou por os endurecer?
Será que a minha presença endurece as pessoas ou refrigera as pessoas? Isso é uma pergunta, porque Filemon era conhecido por trazer alegria para o coração das pessoas, e Paulo estava na expectativa de receber também este benefício. E quem se lembra, não há dúvida, quem se lembra da cruz de Jesus, não consegue tratar os outros com dureza. Toda vez que eu sou tentado a ser duro, e de vez em quando eu sou, eu devo olhar para a cruz do Senhor Jesus Cristo e ver lá o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, e a graça de Deus manifestada, e o amor de Deus manifestado, e ali, imediatamente, há um equilíbrio entre justiça e graça. Eu percebo que a justiça tem que ser feita, mas eu percebo que eu tenho um Deus que manifestou graça e graça abundante para o maior dos pecadores. Note nos versículos 22 ao 24 que a reconciliação ela é vivida na comunidade da igreja, na comunhão da igreja. Ele prossegue, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos serei concedido. Então Paulo estava preso, ele até mandou saudações, porque ele estava preso, mas ele acredita, ele crê, pode até preparar pousada, porque eu acredito que pelas vossas orações eu vos serei concedido. Então a reconciliação aqui não é apenas privada, olha, só que entre nós, ela acontece também diante da igreja. Foi um problema que todo mundo ficou a saber, e o problema foi tratado na igreja. Então aqui, o que Filemon decidir, vai afetar toda a comunidade. Se Filemon disser, Paulo, desculpa lá, mas esse ladrão, esse Onésimo, eu não quero aqui de volta não, tá? Eu não quero. Se ele fizesse isso, toda a comunidade seria afetada. Toda a comunidade seria. E lembre-se que Onésimo se arrependeu, reconheceu o seu pecado, passou a ser um cooperador com Paulo, e agora quer voltar para resolver o assunto. E agora está diante de Filemon o desafio. Ele está arrependido, ele quer reconciliar-se, ele mudou de vida, ele é uma nova criatura, agora é meu irmão em Cristo, de acordo com o que Paulo está a dizer, e Paulo não está a mentir, porque Paulo é um apóstolo, um homem sério, que prega o evangelho. Então estou diante de um dilema, o que fazer agora? E Paulo está a dizer, e eu vou aí, em breve, pretendo ir aí, e quero assistir o que está acontecendo, não é? E ao mencionar, portanto, a sua possível visita, Paulo introduz aqui uma dimensão escatológica. Vai haver um encontro, olha que interessante, ele está na expectativa que vai haver um encontro. Então a fé cristã, meus irmãos, ela vive sempre com a consciência de que nós vamos prestar contas. Paulo está usando aqui num nível temporal, mas há um nível eterno dessas coisas. Um dia o irmão estará diante do Deus Todo-Poderoso, aquele mesmo que se manifestou a Abraão, o juiz de toda a terra. Um dia estaremos diante dele e iremos prestar contas a ele, cada um segundo as suas obras. Essa é a consciência do cristão, ele está ciente de que um dia vai prestar contas, porque há um juiz sobre todos. E Paulo liga essa esperança também às orações da igreja. Note que ele está a falar das intercessões da igreja. Aqui ele diz, pelas vossas orações vos serei concedido. Então, Paulo crê na soberania de Deus, mas ele também crê no meio que Deus usa, que Deus ordenou para estabelecer a sua vontade na terra. Ele também crê na intercessão. Ele crê, portanto, na soberania de Deus, mas ele também crê nos meios pelos quais Deus opera, que é a intercessão do seu povo. Orar, portanto, é confessar, e confessar na prática, que nós dependemos inteiramente de Deus. Mas para que orar, né? Para quê? Já orou semana passada? Para que orar de novo? Toda quarta-feira tem oração, pastor? Toda quarta-feira tem uma reunião? Mas o irmão só ora na quarta também? Não orou hoje de manhã? Não orou ontem? Não orou sem cessar? Não fala com Deus? Porque eu dou conta. Quando eu não der conta, eu falo com Deus. Então, não vive na dependência de Deus? E aí vem uma tempestade e nos faz lembrar de Deus na hora. Opa, somos frágeis, somos fracos, somos mortais, somos débeis.
somos pecadores, há um Deus justo, há um Deus santo, há um dia de juízo final, há tudo isso. E o que estou fazendo aqui agora? Estou a viver, eu tenho netinhos para cuidar, eu tenho que me divertir um bocado, a vida é tão maravilhosa, eu estou no pequeno céu aqui na cidade de Lisboa, sabe, pastor? Meus irmãos, não se iludam. O mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E quem ora está a dizer: eu dependo de Deus, porque há coisas que eu não vejo, que eu não sei, que eu não posso, que eu não consigo, mas Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo pode. Toda a minha vida está nas mãos de Deus. Se Ele disser acabou, acabou mesmo. E não adianta achar que um é fraco e o outro é forte. Todos nós somos limitados, estamos nas mãos de Deus. Pode ser que seja o último sermão que eu pregue aqui. Eu não sei. Deus o sabe. Mas uma coisa é certa. Todos os dias devemos orar, porque nós dependemos dele para a nossa vida, nosso sustento. Note que as saudações finais aqui de Paulo lembram-nos que a igreja ela é composta por pessoas reais, porque se olharmos os nomes que ele vai citar aqui, ele citou Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. Eu já mencionei isso no final da carta aos Colossenses. Aqui nós temos histórias reais, de pessoas reais, histórias de fidelidade, como Epáfras, histórias de quedas, como a de Marcos, história também de restauração, como Onésimo. E a nova humanidade em Cristo, a igreja não é um conjunto de pessoas perfeitas, de pessoas infalíveis. É uma família de pecadores, redimidos pela graça de Deus, transformados pela graça de Deus, que estão a crescer em Cristo e sendo conformados à imagem de Cristo. E como família de Deus, estamos cuidando uns dos outros, promovendo o discipulado entre nós, supervisionando o discipulado entre nós, de modo, meus irmãos, que o que vemos aqui nesses nomes é uma demonstração clara de que a igreja não é uma comunidade de pessoas infalíveis e perfeitas, e por isso é necessário reconciliação. Eu não gostaria que existissem essas coisas, mas eu tanto causo como às vezes sou afetado. Por mais que eu lute e tente não fazer, às vezes é uma palavra, às vezes é um gesto, e é necessário haver esse diálogo franco, amoroso, humilde, de perdoar e pedir perdão. Temos que aprender a fazer isso. Essa comunhão exige discernimento. Alguém pode pensar assim: então eu tenho que perdoar sempre. Aí vem um esperto, um filho das trevas, e vai abusar da doutrina, vai ou não vai? Então tem que se reconciliar sempre. Então eu vou te ofender dia e noite aqui nessa igreja, e vou dizer: olha que está no Novo Testamento, que você tem que me perdoar. E eu te provoco novamente: Jesus disse, Paulo também, inspirado pelo Espírito Santo. Aí, pastor, e agora? E agora, pastor? Eu maltrato e sou membro da igreja. Bom, irmãos, vamos ver isso direito, porque essa comunhão exige discernimento, porque o Novo Testamento nos alerta que existem falsos irmãos e que existem lobos disfarçados. Vemos isso em Atos 20, versículos 29 ao 30, Gálatas 2, 4, e, sobretudo, 1 Coríntios 11, 13. Fala de falsos irmãos. Nem toda linguagem piedosa é evidente, no caso, evidência de um novo nascimento. A pessoa usa a linguagem piedosa porque ela sabe, você tem que me perdoar. Mas enquanto ele está a dizer aquilo, ele está tramando já a segunda volta da pancada que ele vai te dar. Mas ele está ali: me perdoar, pastor, porque está na palavra de Deus. Se você não perdoar, você não pode nem orar, porque, Pai, perdoa-nos, como nós perdoamos. Não está na Bíblia isso? E já está a falar isso, e já está preparando o segundo golpe, que vai ser pior do que o primeiro. E aí começamos a perceber que há um padrão de falsos irmãos e lobos que estão se introduzindo. Daí, a reconciliação exige o quê? Discernimento. Paulo não está mandando Filemão de volta, Onésimo de volta para Filemão, sendo Onésimo um perigo e uma ameaça para a destruição da igreja em Colossos. Paulo é testemunha de que aquele homem nasceu de novo. Aquele homem mudou de vida.
Aquele homem está arrependido e disposto a reparar o seu erro. E ele está dizendo: Filemon, recebe, porque agora ele é seu irmão. Deus fez uma obra na vida dele, você não pode negar isso. O Evangelho, ele une graça e verdade. Jesus é cheio de graça, amém? E de verdade. As duas coisas. João 1,14 diz muito claramente isso. Portanto, a graça perdoa pecadores arrependidos, mas ela não vai dar legitimidade para pecadores obstinados. Arrependei-vos, pois, para que vossos pecados sejam cancelados. Atos 3,19. Mas não se arrependeu. Ora, portanto, não tem reconciliação possível nesse caso. Onde alguém reivindica a reconciliação, mas recusa-se examinar-se, despreza a Escritura, rejeita a correção, o amor não se expressa em reconciliação. O amor se expressa de um outro jeito. Então, pastor, como é que nós fazemos com aquele que não se arrepende, que não se examina à luz da Escritura, que se recusa a ser corrigido? Como é que vamos amar essa pessoa? Jesus ensinou. Em Mateus 18,15, vai até ele e confronta-o. Se ele não te ouvir, leve testemunha. Se não te ouvir, dize-o à igreja. Se não te ouvir, é gentil e publicano. Ou seja, gentil que não faz parte da aliança, e publicano, não só não faz parte da aliança, é inimigo. Olhe para ele como inimigo do povo. Publicano é mais do que gentil. Publicano é quem persegue o povo de Deus. Então Jesus ensinou que a forma correta de amar quem não se arrepende é confrontação. Não gostou dessa parte. Tudo bem, mas é uma realidade. Como é que vamos proteger a família? Só podemos proteger a família seguindo o padrão de Jesus. Arrependeu-se, reconciliação. Não se arrependeu-se, confrontação. Até a resolução final. Mas sempre com o objetivo de ganhar o irmão. O processo, então, inclui confrontação, testemunhas, igreja e, se necessário, separação. Tratar como gentil publicano significa separação. Mas não quer dizer, irmãos, não poder tomar um chá com a pessoa, não dizer olá, não poder ter uma relação social. Está a dizer que não tem mais comunhão espiritual. E tratá-lo não mais como um crente, porque, afinal, não se arrepende. Então, a forma como nós tratamos os conflitos ensina a igreja, se nós acreditamos no Evangelho, num Evangelho que realmente transforma, não é? Porque nós pregamos um Evangelho que transforma. Então, sem transformação, não pode fazer parte da igreja. E por isso que, para ser batizado, a pessoa tem que se arrepender e crer. Ela tem que se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, não pode ser incluído na membresia. Pastor, eu não me arrependi ainda, mas eu gosto muito aqui da igreja, porque os irmãos são muito gentis, nós temos almoços comunitários que são maravilhosos, eu gosto muito de estar com os irmãos, e fazemos uns bons passeios. Socialmente eu me enquadro, eu me sinto bem aqui, mas eu não me arrependi dos meus pecados ainda. Posso ser membro da igreja? Não é correto. Não é certo, porque a igreja é uma comunidade de pessoas que nasceram de novo. Exigimos uma fé credível, um arrependimento verdadeiro. Mas é óbvio que as pessoas que, mesmo que expressaram fé em Jesus, continuarão a ter falhas, porque o nosso crescimento em Cristo é um processo. Somos todos ainda, não estamos libertos da presença do pecado, somos falhos, pecamos, mas somos um povo arrependido, um povo que foi perdoado. Bom, versículo 25, estamos caminhando para o fim. A graça que sustenta essa nova humanidade está relatada aqui no fechamento da epístola. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, Filemon termina onde o Evangelho sempre termina, na graça. Onde é que termina a epístola? É na graça. Tudo repousa aqui. A reconciliação, meus irmãos, não depende, em última instância, da maturidade de Filemon. Depende da maturidade dele. Não. Da mudança de Onésimo, ou da habilidade pastoral de Paulo. Paulo foi muito capaz. Ele conseguiu pegar 2 indivíduos terríveis e uni-los de uma maneira muito habilidosa, porque ele é um pastor de primeira, e certamente ele conseguiu fazer isso. Nada disso. Meus irmãos, depende sempre da graça contínua e toda suficiente de Cristo. É só Ele que pode fazer essas coisas. A nova humanidade em Cristo não é um ideal utópico. Note que
O padrão é um padrão do novo céu e da nova terra sendo vivido agora. Então parece uma utopia. Como é que vamos viver nessa dimensão se nós ainda não somos perfeitos? Vai ter confusão, vai ter luta, vai ter desafios. Mas não quer dizer que é utópico, nem que é um projeto humano que nós vamos construir. É uma realidade sustentada pela graça. A mesma graça que salva e a graça que preserva, que justifica, que santifica. Como escreveu Herman Bavinck, teólogo holandês conhecido e autor da teologia sistemática ou da dogmática reformada, ele escreveu que a graça não apenas inaugura a vida cristã, ela sustenta a vida cristã até o fim. Então eu sou salvo pela graça e sustentado pela graça. Não é como aquele pregador que um dia disse, somos salvos pela graça, mas mantemos a salvação pelas obras. Misericórdia! Se para continuar salvo dependesse de mim, eu perderia a salvação. Eu não tenho dúvidas. Talvez ainda hoje. Por quê? Porque eu não tenho a capacidade de produzir essas graças que só Cristo pode produzir. Irmãos, nós precisamos de Cristo. Clame por Jesus, todo dia. A igreja não vive do seu desempenho, mas da provisão de Cristo, onde a graça não governa. A reconciliação não é possível. Onde a graça, nesse caso, ela persevera, a unidade é preservada. Esse vínculo da paz é mantido sempre pela graça. Onde a graça é esquecida, quando nós nos esquecemos da graça, até os mais piedosos da igreja se tornam implacáveis. A dureza no trato com os outros revela, muitas das vezes, o esquecimento da graça que nos alcançou. Deus foi tão bom comigo, mas eu não estou disposto a ser bom com o outro, não. Eu gostei de receber a bondade, mas eu vou ser severo. Ele se arrependeu. Pois, mas... Um dia um pastor, numa pregação, disse isso, eu fiquei chocado. E eu parecia uma criança, porque os crentes maduros não devem ficar escandalizados, mas aquilo me escandalizou. Era uma situação muito difícil, e o pastor, na pregação, num descuido, disse, olha, Jesus perdoaria, mas eu não perdoo. Dando a entender que Jesus era muito ingênuo e desqualificando Jesus por ter um coração tão perdoador. E esse pastor, muito mais forte do que Jesus, comigo não é assim, comigo a coisa vai diferente. Isso numa pregação, quer dizer, imagina o povo depois daquela mensagem, que tipo de evangelho, se nós, domingo após domingo, com uma confrontação tão ampla e tão forte como essa, ainda assim temos desafios nessa área, agora imagina com incentivo, no sentido contrário. Portanto, meus irmãos, a Bíblia não nos incentiva a sermos assim. É preciso ter disciplina na igreja, ter verdade na igreja, mas também tem que ter graça, tem que ter restauração, tem que ter transformação. Portanto, a reconciliação bíblica, ela é graciosa, mas ela não é cega. Ela é generosa, mas não é ingênua. Ela é paciente, mas não é permissiva. Há momentos que afastar-se é fidelidade, sabiam disso? Olha o que Paulo recomendou na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, à igreja de Tessalônica, olha o que Paulo recomendou: afastai-vos de todo irmão que andar desordenadamente. Afastai-vos de todo irmão que andar desordenadamente. A disciplina visa proteger, visa restaurar. Imagina só que descobrimos que tem um irmão que está metido com crimes e coisas terríveis. Vai andar com ele? Afasta-se. E neste caso aqui, o problema era que não queriam trabalhar. Eu acho que se fôssemos fazer isso hoje em dia, talvez tínhamos afastado de alguns irmãos. Cristo cria uma nova humanidade ao reconciliar consigo todas as coisas pela sua obra na cruz. Ele assume a dívida, satisfaz a justiça, remove a condenação e forma um povo para si. Foi isso que Jesus fez. E a história de Filemão e Onésimo, ela é uma espécie de pequena janela para essa grande obra, que Deus transforma inimigos em irmãos. O irmão crê nisso? Tem alguém que hoje, o irmão poderia dizer assim, eu penso que aquele ali é meu inimigo, ou aquela é minha inimiga. Deus pode mudar isso.
Deus pode mudar os dois. Deus pode quebrar essa barreira e pode reconciliar e transformar esse inimigo em irmão. Culpados em filhos e estranhos em família. Éramos inimigos de Deus. E hoje Ele é nosso Pai. Vivíamos em inimizade e hoje estamos reconciliados. Todos nós fomos onésimos. Todos. Em Cristo fomos recebidos como filhos amados por este Pai amado. E agora, unidos a Cristo, somos chamados a viver uns com os outros como Deus vive conosco. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios capítulo 5, o versículo 1. Então, o Evangelho cria uma nova comunidade que é sustentada pela graça de Deus. Não é perfeição, mas direção. Não é a ausência de conflitos, mas conflitos que são tratados segundo o Evangelho, onde a graça de Cristo reina, a reconciliação, portanto, deixa de ser uma teoria e torna-se vida. Oremos para que isso seja uma realidade na nossa vida, nessa igreja, e que a luz do Evangelho resplandeça aqui, de tal modo que vidas sejam salvas. Eu não quero uma igreja que apenas junte salvos, eu quero ver uma igreja que poderosamente impacte a sociedade e que, de um modo poderoso, faça chegar essa mensagem a outros. Meus irmãos, a cidade de Lisboa é enorme. São milhares e milhares e milhares de pessoas sem Cristo, sem salvação, sem esperança. Não podemos perder o nosso tempo com trincas, brigas, discussões entre nós. Nós temos uma missão muito maior do que essa. Eu não vou gastar e não quero gastar, e eu não queria que os irmãos gastassem também as vossas energias com essas carnalidades, mas que pudéssemos usar nossas forças, capacidades, inteligência, potencial, dons, talentos, tudo, todo o nosso potencial para alcançar outros para Jesus, para plantar igrejas, para vermos a obra do reino crescendo no país. É o meu desejo, em nome do Senhor Jesus. E eu expresso nessa manhã.